sermão dessa noite tem como título Os 10 Mandamentos, Palavras Faladas do Fogo. Os 10 Mandamentos, Palavras Faladas do Fogo. Antes de nós lermos, João, por favor, João, pega ali para mim. Tem 3 livros aqui dentro da minha mochila. Traz aqui para mim. Eu quero indicar um material de leitura. Obrigado, João. Obrigado. O primeiro livro, irmãos, é Palavras do Fogo, Albert Muller. Palavras do Fogo, da editora Cultura Cristã. É um livro fantástico, basicamente foi o meu texto base para este sermão. O segundo, Os 10 Mandamentos, do Kevin DeYoung, da editora Vida Nova. Kevin DeYoung, Os 10 Mandamentos. E por último, para as crianças, o pastor Paulo Anglada, enquanto vivo, juntamente com a sua filha Caris Anglada, eles escreveram este livro para catequizar, para ensinar as crianças nos 10 mandamentos. Então você pode procurar, talvez comprar ali com o Léo, os 10 mandamentos, estudos devocionais para crianças. Nós estamos usando esse material lá em casa e ele é fantástico, bem didático. Você pode adquirir também da editora Knox Publicações. Vamos ler Deuteronômio capítulo de número 4, nós vamos ler pelo menos dois trechos aí. O primeiro deles, capítulo 4, verso 10 ao verso 14. Aí diz assim a palavra do Senhor: Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreva-os sobre 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes os decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra que vocês vão tomar posse. Agora o verso de número 32 ao verso 33, 32 e 33. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Olha só. Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Vamos ao Senhor em oração? Pai, louvamos o Teu nome mais uma vez. Chegamos no momento mais alto dessa reunião, Senhor, onde o Senhor vai falar conosco por meio do Teu Evangelho, por meio da Tua Escritura, Senhor. Ajuda-nos a compreender essas verdades para a glória do Teu nome. Nós queremos que o Senhor venha elucidar Cristo aqui, que Teu Espírito Santo venha elucidar Cristo aqui e nos encher com Teu Espírito, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Evangelho, a fim de, lá fora, Te obedecer,
obedecer os teus preceitos, obedecer os teus mandamentos, as tuas verdades. Faz isso para a glória do teu precioso nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, dizendo amém. O Ocidente conhece muito bem o conceito de 10 mandamentos. O conceito de 10 mandamentos, não o conceito dos 10 mandamentos, de 10 mandamentos. Basta você se dirigir a uma livraria e perguntar sobre o tema. Uma livraria secular. Ou mesmo digitar no YouTube, os 10 mandamentos de, e eu fiz isso. Eu coloquei no Google, os 10 mandamentos de. E aí me apareceu o seguinte, uma pesquisa rápida, os 10 mandamentos do casamento, os 10 mandamentos da cura e da libertação, os 10 mandamentos do prazer. Essa é boa. Os 10 mandamentos do caminho de Santiago de Compostela. Parece, meus irmãos, que o conceito de 10 mandamentos transformou-se numa espécie de cartilha, uma cartilha de conselho. É como se os autores desses livros, dessas palestras, dissessem o seguinte: olha, ouça os meus 10 conselhos e você vai se dar bem nessa área aqui. Contudo, o que são os 10 mandamentos? Eu digo os 10 mandamentos aqui, originais, as ordens e os preceitos de Deus dado ao povo de Israel, em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, versos 6 ao 21. O que são os 10 mandamentos? De fato, meus irmãos, os 10 mandamentos é uma das mais conhecidas seções de toda a Bíblia. E, curiosamente, os 10 mandamentos nunca são chamados assim na Bíblia, de 10 mandamentos. A expressão que os nomeia ocorre pelo menos 3 vezes no Antigo Testamento. As 10 palavras, ou talvez na sua versão, o Decálogo. Êxodo capítulo 34, verso 28, Deuteronômio capítulo 4, verso 13, capítulo 10, capítulo 10, verso 4. Decálogo, as 10 palavras, que significa exatamente isso. Deca, 10, logos, palavra, decálogo, as 10 palavras. E é por isso então que os 10 mandamentos, ele é conhecido como o decálogo. Ou seja, essas são as 10 palavras que Deus deu aos israelitas e, consequentemente, a nós, a sua igreja. Seja qual for o modo que nós nos referimos aos 10 mandamentos, de fato são mandamentos. Na verdade, são até mais do que isso, mas não menos do que mandamentos. E é uma pena, meus irmãos, que muitos podem recitar de cor todos os super-heróis da Marvel. Se você gosta de McDonald's, talvez você consiga recitar de cor os ingredientes do Big Mac. Mas eu tenho certeza que poucas pessoas dentro desse salão aqui poderiam recitar de cor os 10 mandamentos. E a pergunta é: por que nós chegamos a este estado? Talvez você esteja se perguntando: como é que eu cheguei até aqui? Você acabou de refletir, esse sou eu, estou dentro dessa grande maioria. Mas você não está sozinho. Mas como é que você chegou até aqui? Por que você esqueceu? Por que você não lembra mais?
Por que que a grande maioria dos crentes não sabe de cor os 10 mandamentos? Irmãos, isso revela um pouco do nosso coração. O nosso coração, ele não gosta de leis, ele não gosta de preceitos. Ele não gosta de ouvir o conteúdo dos 10 mandamentos. E isso revela quem nós somos. Isso revela o cerne do nosso coração. Ainda carregamos uma natureza caída e em rebelião, por isso nós não gostamos muito da ideia de Deus nos dizer aquilo que nós podemos ou não fazer. Nós temos uma forte tendência para andar em total independência do Senhor. Queremos autonomia. E qual é o problema dessa autonomia? Qual é o problema dessa independência? Nós seremos completamente ignorantes com relação à vontade de Deus, dentro daquela vida proposta pelo próprio Senhor. Se nós temos uma vida tão somente para viver, nós precisamos usar essa vida da melhor forma. Por isso, os 10 mandamentos estão aqui para nos ajudar, meus irmãos. E aí eu me dirijo agora às crianças. Crianças, vocês sabem de cor, vocês conseguem recitar para mim os 10 mandamentos? Vocês sabem quais são os 10 mandamentos? Tu sabe de cor? Tu sabe? Ok. Esqueceu? Alguma criança sabe? 5º mandamento? Honrar pai e mãe. Ó, joia. Mas tem que decorar, hein? Tem que decorar, tem que saber. Nós vamos estudar, crianças, ao longo desse mês, dos próximos domingos, nós vamos estudar todos os 10 mandamentos. E eu tenho certeza que se você ler, se você estudar os 10 mandamentos, você vai decorar os 10 mandamentos. Você vai decorar as 10 palavras que o Senhor Deus deu para todos nós, para seguir. E aí, crianças, eu quero que você, por favor, eu quero que você desenhe aí um homem assim, e ele está pensando, ele faz uma caixinha assim, né, de pensamento e coloque ali um ponto de interrogação. Coloque um ponto de interrogação em cima da cabeça desse homem, como se ele tivesse perdido, sem saber onde ele está, sem saber o que ele vai fazer. E aí eu digo para você o seguinte: todo homem que não conhece os 10 mandamentos, ele é perdido. Ele está fazendo perguntas, ele não sabe para onde vai, ele não sabe quem ele é realmente, se ele for ignorante com relação aos 10 mandamentos. Meus irmãos, o modo de encontrar instrução moral não é dando ouvidos ao nosso ímpeto, mas ouvindo a Deus. Se desejarmos distinguir o certo do errado, se desejarmos saber como viver uma boa vida segundo o Evangelho, se desejarmos saber como viver de modo onde o Senhor vai nos abençoar, e por meio de nós abençoar outros, o próximo, nós seremos sábios em estudar, em observar o que significa os 10 mandamentos. E com isso em mente, eu desejo então começar a trilhar
a mensagem de hoje fazendo 3 perguntas. Eu quero responder pelo menos 3 grandes perguntas. A primeira grande pergunta: como os 10 mandamentos foram entregues ao povo de Deus? Como os 10 mandamentos foram entregues ao povo de Deus? Segunda pergunta: por que estudar os 10 mandamentos? Por que devemos estudar os 10 mandamentos? Terceira grande pergunta que eu quero responder com os irmãos: por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Portanto, como os 10 mandamentos foram entregues ao povo de Deus? Algo que fica evidente na leitura do Êxodo é que a forma que os 10 mandamentos foram entregues ao povo gerou um medo generalizado. O povo havia saído do Egito, estava caminhando em seus primeiros dias no deserto. O Senhor havia então chamado o povo para entrar em aliança com Ele. De que forma? O Senhor os chamou para se consagrarem durante 2 dias, por meio de uma purificação cerimonial de todas as impurezas externas, antes que estivessem prontos então para ouvir os 10 mandamentos. Você pode encontrar lá em Êxodo capítulo 19, verso 10 e 11, a preparação para ouvir os 10 mandamentos. Uma série de preparação espiritual então deveria ser feita antes de Deus pronunciar as suas santas ordenanças. E isso fica claro para nós, irmãos, fica evidente no próprio Monte Sinai, que deveria então ficar cercado a fim de que ninguém viesse tocá-lo. O ambiente era cercado por uma atmosfera reverente, santa. Em seguida, nós temos então uma descrição da assustadora manifestação na qual Yahvé, o Senhor Deus, apareceu para entregar a lei. Por favor, abra comigo em Êxodo capítulo 19, vamos ler, verso 16 ao 19. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, e uma nuvem densa cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E ao som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Deus falou, irmãos, e eles tremeram de medo. O evento aqui foi tão assustador que o povo de Deus não suportou e pediu que Moisés viesse então fazer uma mediação. Fala tu com Deus. Verso 18, verso 19 do capítulo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância, disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Olha só. Interessante. A descrição do evento sob a ótica do Êxodo. Porém, meus irmãos, veja que o mesmo evento descrito em Deuteronômio traz ainda detalhes mais incríveis sobre a entrega do decálogo, dos 10 mandamentos. Abra, por favor, em Deuteronômio capítulo 4. Moisés, ele olha para trás e tenta lembrar o povo da forma que Deus se revelou na aliança do Sinai. Deuteronômio capítulo de número 4, verso 32, ou melhor, capítulo 4, do verso 10 ao 14, o texto que nós lemos.
Aqui você tem outros detalhes aqui mais incríveis, eu diria assim, sobre este evento. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 10. Houve um dia que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouviu a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu sobre 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vocês vão tomar posse. Agora verso 32 e 33 novamente. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes que vocês existirem, desde o dia em que o Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Veja a pergunta aqui, perceba a pergunta. Que povo ouviu a voz do Senhor, falando do meio do fogo, e ainda continua vivo? E aí eu queria que você entendesse o seguinte: antes das palavras serem escritas nas tábuas da lei, antes dos 10 mandamentos serem entregues a Moisés, Deus pronunciou, Deus falou. Você tem 2 eventos aqui de entrega. O primeiro evento, Deus falando, Deus bradando do Sinai, fumegando em chamas, pegando fogo, com trovões, com terremotos. E depois você tem Moisés descendo com as tábuas da lei. E aí, crianças, novamente, eu queria que você desenhasse aqui para mim este evento grandioso, maravilhoso. Tente desenhar um monte assim, uma grande montanha, pegando fogo, fumegando, com trovões, com raios, com uma nuvem escura, densa, cobrindo o cume do monte, e Deus falando ao povo que estava lá, no sopé do monte, mas sem tocar nele, porque eles não poderiam, mas ali, no vale, ouvindo, assustados, todos eles, a voz do Senhor. Meus irmãos, que verdade nós podemos encontrar aqui? De Deus falando do meio do fogo. Quais são as verdades que nós podemos ver aqui? A primeira delas, em primeiro lugar, o nosso Deus, diferente dos falsos deuses, é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Eles ouviram a voz do Senhor. Você já imaginou isso? Deus falando, ouvindo a voz do Senhor, comunicando, falando cada um dos 10 mandamentos. O Sinai, meus irmãos, foi uma experiência audiovisual cósmica. Só que o áudio aqui, a voz do Senhor, ela é muito mais importante do que aquilo que eles estavam vendo. Porque Deus estava falando. E eis aqui o contraste com os ídolos. Os ídolos são fabricados para serem vistos, apalpados, mas não falam, não se comunicam, não se relacionam. O único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, ele não é visto, mas ele é ouvido. Ouvido onde? Em sua revelação. O povo só pode ouvir a Deus, porque Deus se deixou ouvir, Deus desejou comunicar. O fato de Deus comunicar a sua vontade de forma tão gloriosa,
e assustadora revela que este Deus, apesar de ser temível, é um Deus que se relaciona e se comunica. Ou como bem disse Francis Schaeffer, ele não está em silêncio. O nosso Deus fala, o nosso Deus se comunica. E em segundo lugar, nós podemos ver que a entrega dos 10 mandamentos, ela foi uma entrega cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Que outro povo ouviu a voz do Senhor e continuou vivo? Que outro povo ouviu a voz do soberano Criador, sendo pronunciada por meio de um monte pegando fogo, em chamas, com raios, com trovões, e continua vivo? Quem? Cada palavra foi pronunciada pela boca de Deus. E essas palavras então foram comunicadas e foram transmitidas por meio das asas da misericórdia de Deus até os ouvidos do povo, que estava lá embaixo no vale. Foi cheio de misericórdia, uma revelação cheia de misericórdia. Ninguém descobriu a voz de Deus. Ninguém teve um momento eureka, né? Olha só o que eu descobri a voz de Deus. Não! Deus se revelou. Todo o fundamento epistemológico desse evento repousa no fato de que Deus decidiu revelar a sua vontade. Se Deus não desejasse se revelar, o povo jamais ouviria o Senhor Deus. É cheio de misericórdia. Deus, ele perde aqui, irmãos, de forma intencional, ele deseja, de uma forma intencional, perder a própria privacidade da sua fala, a fim de comunicar às suas criaturas, a fim de que elas venham conhecê-lo. Por que o povo pode conhecer a vontade de Deus? Porque Deus permitiu que eles ouvissem a sua voz e permanecessem vivos. Um grande milagre aqui. Sabe o que isso significa? Nós temos aqui, meus irmãos, uma espécie de proto-evangelho. Proto-evangelho. Você tem a lei e você tem a graça. Você tem uma revelação dos juízos de Deus, mas uma revelação feita em misericórdia. Portanto, a primeira pergunta é: como Deus entregou os 10 mandamentos? Agora, por que nós devemos estudá-los? Por que nós devemos estudá-los, os 10 mandamentos? Veja, o Deus que falou neste evento completamente especial, cósmico, de um monte pegando fogo, é um Deus que com toda certeza tem muitas exigências. E uma delas é que, se nós sobrevivemos ao ouvir a voz do Senhor, precisamos conhecer os 10 mandamentos. Nós devemos estudá-los, devemos analisá-los, a fim de obedecê-los. E quais são as razões, então? Quais são as razões para estudar os 10 mandamentos? Em primeiro lugar, nós devemos estudar os 10 mandamentos para não cair dentro da ignorância geral. Cada vez mais igrejas não leem o decálogo no culto. As crianças não precisam mais memorizar os 10 mandamentos. Muitas igrejas pensam isso. E como eu disse, certamente seria constrangedor se eu perguntasse aqui para vocês quais são os 10 mandamentos. O que isso significa? Que há uma ignorância geral, irmãos. E quais são as consequências dessa ignorância geral? Ora, se há uma ignorância geral, generalizada, muito provavelmente os mandamentos do Senhor estão sendo suprimidos, relativizados e desobedecidos. Uma vez que você não conhece, você desobedece.
Uma vez que você não sabe, uma vez que você desconhece, você vai relativizar. Você vai suprimir, você vai desobedecer. Já diz o ditado, o que não é visto não é lembrado. No caso dos 10 mandamentos, aquilo que não é lembrado não pode ser obedecido. Se você não lembra, você não pode obedecer. Olhe para o mundo em sua volta. Porque se você tem uma ignorância dos 10 mandamentos dentro da igreja, muito mais do lado de fora. E é por isso que nós devemos conhecer bem os 10 mandamentos. Conhecê-los e estudá-los certamente vai nos fazer diferentes dos ignorantes do mundo. Deuteronômio capítulo 4. Capítulo 4, versos 5 e 6. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Porque nós vamos estudar, porque nós devemos memorizar os 10 mandamentos, analisar, observar os 10 mandamentos. Nós não queremos cair na burrice do mundo, na ignorância geral que cerca a nossa vida. Não. Queremos ser sábios, inteligentes. Ao ponto dos outros povos, pagãos, incrédulos, dizer: está aí um povo inteligente e sábio, que obedece os mandamentos do Senhor. Porque nós devemos estudar os 10 mandamentos, em segundo lugar, nós devemos obedecer, ou melhor, nós devemos estudar os 10 mandamentos pelo seu peso histórico. Há um peso histórico aqui nos 10 mandamentos. Meus irmãos, quando nós olhamos o cristianismo histórico, nós podemos ver que os 10 mandamentos sempre estiveram ali, auxiliando a igreja enquanto a fé cristã era propagada, crescia durante os séculos. O cristianismo histórico sempre viu os 10 mandamentos como base de instrução, principalmente para as crianças e para os novos convertidos. Para as crianças e para os novos convertidos. Por exemplo, os catecismos históricos, eles eram fundamentados em 3 conteúdos: credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Westminster, Heidelberg, o catecismo luterano, todos eles dedicam parte do seu documento histórico para falar sobre os 10 mandamentos. Então veja o peso histórico. No catecismo de Heidelberg, que nós estamos estudando aqui todas as quartas-feiras, 11 dos 52 dias do Senhor são dedicados ao estudo dos 10 mandamentos. 11 dos 52 dias do Senhor. No Catecismo Menor de Westminster, 42 das 107 perguntas também são dedicadas aos 10 mandamentos. Portanto, o estudo do Decálogo, o estudo dos 10 mandamentos, tem um grande lastro dentro da história da igreja. Em terceiro lugar, nós devemos estudar os 10 mandamentos por conta da sua centralidade ética. Você tem um peso ético também nos 10 mandamentos. Irmãos, os 10 mandamentos não são as únicas ordens do Senhor no Antigo Testamento. Você tem aí ao menos 613 leis estabelecidas pelo Senhor ao povo em todo o Antigo Testamento. 613. Todavia, todo o peso ético dessas centenas de leis
todo o peso ético se encontram nos mandamentos, nos 10 mandamentos do Senhor. É no decálogo que nós podemos ver a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, clara, objetiva, padrão absoluto daquilo que é certo e errado. Por exemplo, a forma como Deus convoca o povo, nos capítulos seguintes, são completamente diferentes de como ele convoca o povo no capítulo 20 de Êxodo. Em Êxodo capítulo 20, no verso 2, nós temos ali aquelas palavras que abrem os 10 mandamentos, encabeçando os 10 mandamentos. E Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja, como Deus, ele lembra o povo do tipo de relacionamento que ele tem. E esse cabeçalho, o verso 2 aqui do capítulo 20 de Êxodo, é uma espécie de tratado, irmãos. Uma espécie de um tratado de suzerania. E esse tratado dava ao conquistador, pense, por exemplo, numa briga de 2 reinos. Você tem 2 reis brigando. E aí, um dos reis tem um povo que ele conquistou, tem um povo que ele escravizou. Vem um outro rei e domina este rei. E este rei, então, ele tem direito deste povo que estava sob a liderança deste outro rei que agora foi derrotado. Esse é o tratado que nós podemos ver aqui. Deus, o conquistador de Israel, libertou o povo do Egito e por isso, então, assume este pacto com o povo. Este pacto são os 10 mandamentos. E todo o peso ético e tudo aquilo que Deus, então, o conquistador de Israel, estabeleceu como certo ou errado, são encontrados aqui nos 10 mandamentos. Em quarto lugar, por que nós devemos estudar os 10 mandamentos? Por conta do uso ético dos 10 mandamentos no Novo Testamento. Você tem o uso, muitas vezes, dos 10 mandamentos no Novo Testamento. Pense, por exemplo, em Marcos capítulo 10, verso 17. Um jovem rico vai até Jesus com uma pergunta crucial: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta importante que esse jovem rico fez a Jesus. O que Jesus respondeu? Você conhece os 10 mandamentos? Então Jesus, ele lista praticamente a segunda tábua da lei, os mandamentos relacionados ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. É óbvio que Jesus não estava tentando dar a ele uma lista de exigências para que ele venha ganhar a vida eterna. Jesus não estava fazendo isso. Jesus estava preparando o coração dele para a queda. Ele estava prestes a cair. Pois certamente havia um mandamento que ele não estava obedecendo. Qual? O último: não cobiçarás. Não cobiçarás. E o interessante, meus irmãos, é que Jesus apresenta um resumo prático do nosso relacionamento com o nosso próximo. Como ele faz isso? Fazendo uso dos 10 mandamentos. Paulo faz o mesmo em Romanos capítulo 13. Quando desejou ali expressar o que significa viver na obediência de Deus. Romanos capítulo 13, verso 8 e 9. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento,
Todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, Paulo faz uso dos 10 mandamentos novamente. O mesmo nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 1. Abra comigo, esse texto é muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Todos acharam 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9? Acompanhe comigo. Sabemos que a lei é boa. Ponto. Aqui é um grande motivo para obedecer. A lei é boa. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores. Então veja, aí Paulo começa a listar: para os profanos e irreverentes. Que mandamentos nós temos aqui? O primeiro mandamento, o segundo, o terceiro e o quarto. Para aqueles que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais. Que mandamento nós temos aqui? Mandamento 7. Para os sequestradores, mandamento 8. Para os mentirosos e os que juram falsamente, mandamento 9. Então Paulo ele faz uso dos 10 mandamentos para resumir a instrução ética para o povo de Deus. Como ele faz isso? Retornando aos 10 mandamentos. Paulo diz, assim como Jesus, que os 10 mandamentos são um modo de o povo de Deus amar uns aos outros. Nós não podemos amar o próximo alheio aos 10 mandamentos. Quando nós amamos, nós cumprimos os mandamentos. E quando nós obedecemos os mandamentos, cumprimos a lei do amor. E aí eu me dirijo novamente às crianças. Crianças, por vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer assim: ora, se nós cremos em Jesus, não importa mais obedecer os 10 mandamentos. Aí eu pergunto, crianças, será que essas pessoas estão corretas? Obviamente que não. Crianças, Jesus, Ele disse que se nós o amamos, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos confiar em Jesus, ter fé em Jesus, para que Ele venha salvar, obviamente, a nossa vida. E nós precisamos obedecer ao que Jesus diz nos 10 mandamentos. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. E aí, crianças, eu quero que você escreva com letras garrafais e letras coloridas. Escreva assim: se eu amo Jesus, eu obedeço aos mandamentos. Se eu amo Jesus, eu obedeço aos mandamentos. Então nós respondemos as perguntas, por que nós devemos estudar os 10 mandamentos. Como os 10 mandamentos foram entregues ao povo de Deus. E por último, por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Por que estudar e por que obedecer? Com toda certeza, meus irmãos, o Deus que falou por meio do fogo exige de nós total obediência. Não são palavras opcionais, não são informações. O Senhor Deus nos permitiu ouvir a sua voz e agiu com misericórdia, fazendo-nos sobreviver, não tão somente para ter uma série de informações, mas para obedecer, para conhecer os 10 mandamentos e para obedecer. Eu quero destacar aqui pelo menos 5 grandes motivos para obedecer os 10 mandamentos. 5 grandes motivos. O primeiro motivo: quem nós somos. O primeiro motivo se encontra em nós. Quem nós somos? Quem somos? Meus irmãos,
Antes de Deus entregar os 10 mandamentos, o Senhor Deus havia chamado o povo e os nomeado como uma nação de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, verso 6. O capítulo 20 vem depois do capítulo 19. O Senhor Deus já havia dado a eles este nome, uma nação de sacerdotes. Eles eram um povo separado por Deus, era um povo separado para Deus. E a mesma verdade se aplica a nós. Precisamos saber que conhecer os 10 mandamentos, observar e obedecer os 10 mandamentos irá nos colocar em lugares solitários nesse mundo. Devemos preparar o nosso coração para permanecer sozinhos, sermos diferentes e termos regras que o mundo jamais vai entender. E é claro, meus irmãos, que nós não somos santos da forma que nós deveríamos ser. Nós não somos santos da forma que nós queremos ser. Mas foi exatamente para isso que o Senhor Deus nos chamou. Nós somos o povo dele, fomos libertos do pecado. Tal como o povo foi liberto do Egito, a fim de viver a vida à maneira do Senhor Deus. Eis, portanto, o primeiro motivo para obedecer os 10 mandamentos. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Somos salvos, estamos sendo santificados pelo poder do Espírito Santo. Como o Espírito Santo nos santifica? Por meio da graça, capacitando o nosso coração a ler e a observar os 10 mandamentos. Nós somos diferentes, somos uma nação de sacerdotes, somos crentes em Cristo Jesus. O primeiro motivo para obedecer é, olhando no espelho, quem somos? Somos crentes. O segundo grande motivo, quem Deus é em si mesmo. O segundo grande motivo para obedecer é, quem Deus é em si mesmo. Os versos que abrem Êxodo capítulo 20 não são uma mera introdução, não são meras palavras de um cabeçalho, não. As palavras no verso 2 e 3 estabelecem quem Deus é e por que nós devemos obedecer. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja como é que Deus se revela como Senhor. Eu sou o Senhor, isto é, eu sou Yahvé, o Deus da aliança. Este é o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente. Eu sou quem sou. Este é o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus autoexistente, o Deus autossuficiente, o Deus soberano. Essas palavras introdutórias aqui revelam que o Senhor, que chama o povo a lhe obedecer, é o mesmo Deus das pragas, é o mesmo Deus do Mar Vermelho, é o mesmo Deus do maná do deserto. Ou seja, ao se revelar como Yahvé, o Senhor, Deus estava dizendo, eu sou o Senhor Deus, que tirou vocês do Egito, eu não estou brincando com vocês. Isso é muito sério. Os 10 mandamentos são uma expressão do coração e do caráter do Senhor Deus, legislador. É Ele que faz as leis, é Ele que faz os preceitos. São mandamentos que falam sobre a sua honra, são mandamentos que falam sobre a sua dignidade, sobre a sua majestade. Portanto, um dos motivos para obedecer os 10 mandamentos é quem Deus é em si mesmo. Terceiro grande motivo, quem Deus é para nós. Quem Deus é para nós. Perceba comigo no verso 2 de Êxodo capítulo 20, que Deus não se revela tão somente como o Senhor,
mas o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Esse Deus não é um Deus tirano, um Deus caprichoso, uma divindade excêntrica e cruel que exerce a autoridade de forma brutal, desenfreada aqui, sem nenhuma consideração pelas suas criaturas. Esse não é o Deus dos 10 mandamentos. O Deus que se revela aqui é um Deus pessoal, é um Senhor Deus pessoal, que em Cristo Ele é por nós. Ele é por nós. Quando o Senhor Deus revela a si mesmo como o Senhor, o nosso Deus, Ele está expressando o seu relacionamento conosco, o seu povo. Ele é o nosso Deus, que sempre vai nos guardar, sempre vai nos defender. É o Deus da aliança. Portanto, nós devemos obedecer aos 10 mandamentos. Não porque nós temos um Deus que nos obriga a fazer isso, mas porque o nosso Deus chamou o nosso coração com tamanha graça, que movidos pelo Espírito Santo, cumpriremos em amor os 10 mandamentos. Vamos obedecer os 10 mandamentos. Vamos temê-lo. Pelo poder do Espírito Santo, esse Deus vai nos capacitar, dando prazer e alegria em obedecer os mandamentos desse Deus. É Ele que tem nos dado vida, é Ele que tem nos dado provisão, é Ele que tem nos dado saúde, alegria, consolo em dias difíceis. É este Deus, o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, como diz o verso 2, que tem guardado o nosso coração das tentações, e tem nos moldado em suas provações. Por que Ele faz isso, meus irmãos? Porque Ele é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Deus. O quarto grande motivo, por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos? O motivo é onde nós estamos. Onde nós estamos. Você já parou para pensar o que é liberdade? O que é a liberdade? Qual é o conceito bíblico de liberdade? Liberdade não é ter autonomia para fazer o que bem quiser com a sua vida. Dentro do conceito bíblico, liberdade, meus irmãos, é participar dos benefícios de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Liberdade é participar dos benefícios de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Por que eu digo isso? Porque com frequência eu vejo pessoas achando que os 10 mandamentos, eles foram dados para nos reprimir, como se fosse um modo de Deus nos manter ali em servidão. Longe de realizarmos os nossos sonhos, de alcançarmos todo o nosso potencial. E nada poderia ser mais longe da verdade do que isso. Em 1 João, capítulo 5, verso 3, o apóstolo diz: porque nisto consiste o amor, obedecer aos seus mandamentos. E isso não é um fardo pesado. O apóstolo vai dizer, não é um fardo pesado. Ou seja, nós não estamos presos. Nós somos livres. O povo que ouviu os 10 mandamentos, eles estavam escravos, mas Deus libertou eles. Eles são um povo livre. Portanto, os 10 mandamentos, como vai dizer o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, verso 3, os mandamentos não são fardos. Sabe o que é um fardo? O sistema jurídico do Brasil. Isso é um fardo.
O sistema jurídico, legislativo brasileiro, isso é um fardo, irmãos. Deus nos deu 10 mandamentos, 10. Eu pesquisei hoje à tarde. Sabe quantas leis existem no Brasil? Quantas leis existem no Brasil? Uma breve pesquisa, certo? 10.204 leis ordinárias, 105 leis complementares, 5.834 medidas provisórias, 13 leis delegadas, 11.680 decretos, 322 decretos do governo e 5.840 decretos do poder legislativo. E outros ainda vão dizer que, se você for nos pormenores, são mais de 180 mil leis, 180 mil leis legais, normas legais que você precisa cumprir. E o que nos assusta é que esses números estão crescendo todos os dias. E o que nos assusta ainda mais, aí é para nos deixar realmente assustados. Artigo 3º da lei, da introdução às normas do direito, estabelece que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode ser penalizado, preso, multado, se você não cumprir 180 mil normas legais. E o Brasil não está interessado se você não as conhece por inteiro. Os mandamentos do Senhor não são fardos, não são pesados. O sistema do Brasil é pesado. O sistema jurídico, legislativo do Brasil, isso é pesado. Deus não está tentando aqui nos esmagar com burocracia, com regulamentações, meus irmãos, não. Os 10 mandamentos, eles não são como grades em prisões. Não são como grades em prisões. Eles se parecem talvez com a lei do trânsito. Imagine você se não houvesse, por exemplo, uma lei restringindo ali o controle de velocidade, ou mesmo se não houvesse uma placa de pare, ou mesmo se não houvesse um sinal dizendo, olha, o vermelho você para, o amarelo, atenção, o verde você tem que prosseguir. Se você não tiver essas leis, você não consegue sair com o seu carro da garagem e comprar pão na esquina. Por isso os mandamentos do Senhor, eles existem para a nossa segurança, para a segurança do nosso próximo. Você não é preso pelas leis do trânsito, você é seguro pelas leis de trânsito. E aí nós precisamos nos lembrar que os mandamentos não são regulamentações para um povo escravo e preso. O povo já havia saído do Egito, ou seja, eles eram um povo livre e deveriam permanecer livres. Os mandamentos, então, são instruções do Senhor para pessoas livres permanecerem livres. Quinto motivo. Por que nós devemos obedecer o Senhor? Por aquilo que Ele fez. Por aquilo que o Senhor fez. Deus não se dirigiu ao povo e disse o seguinte, olha, eu tenho aqui 10 mandamentos, se vocês cumprirem aqui todos eles à risca, eu vou voltar daqui a 5 anos, e quem sabe, dependendo de como vocês mudaram de vida, eu vou libertar vocês do Egito. Não. Deus não fez assim. Novamente eu vou para o verso 2, Deus antecipa dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja, as palavras introdutórias. No verso 2 você tem graça, você tem libertação. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te libertou da terra do Egito. No verso 3 você tem então o início dos 10 mandamentos. Sabe o que nós temos aqui? Não é lei
e depois graça. Não, é ao contrário, você tem graça e depois você tem lei. A graça vem antes, a libertação vem antes, os mandamentos vêm depois. É como se o Senhor Deus falasse o seguinte: eu os salvei, eu libertei vocês da mão forte do Egito. Eu fiz isso porque eu amei vocês incondicionalmente. Mas agora, como Salvador de vocês e libertador de vocês, eu quero dar a vocês um novo modo de viver, porque vocês estão livres. Meus irmãos, precisamos recordar ao nosso coração sempre a grande verdade, que a salvação, ela não é e nunca foi uma recompensa pela obediência. Salvação é a razão para a obediência. Em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se vocês, ou melhor, Jesus não diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então eu vou amar vocês. Não, ao contrário. Ao invés disso, o Senhor Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Tudo o que fizermos, tudo o que fizemos, tudo o que fazemos, tudo que ainda nós vamos fazer, é tão somente por conta daquilo que Deus fez em nós primeiro. E aqui eu tenho uma aplicação última para todos nós. Trouxe várias aplicações durante o sermão, mas eu tenho uma aplicação para todos nós. Como é que você pode saber a vontade de Deus na sua vida? Se você cresceu na igreja, certamente você já se deparou perguntando o seguinte: qual é a vontade de Deus para mim? Com quem eu devo me casar? Onde eu devo morar? Qual é a vontade de Deus para a minha vida profissional? E aí você cresce pensando o seguinte: olha, se eu passar por cima do plano A de Deus, se eu não souber, o plano A de Deus para a minha vida, pelo menos eu tenho o plano B. E bem da verdade, irmãos, Deus não trabalha nem com plano A, nem com plano B, Deus trabalha com decretos. A pergunta é: como é que você consegue entender a vontade de Deus para a sua vida? Meus irmãos, eu tenho um texto maravilhoso, por vezes mal usado, bem mal usado pelos pentecostais. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Quem foi da Assembleia sabe esse texto de cor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos prosseguir em todas as palavras da lei. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Então perceba comigo que esse texto ele faz uma distinção de duas categorias. A primeira delas, as coisas encobertas e coisas reveladas. Coisas encobertas e coisas reveladas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: não viva como um lunático, tentando achar a vontade de Deus em cada detalhezinho da sua vida. Não faça isso. Por quê? Porque vai ter coisas encobertas. A instrução bíblica é: viva a vida cristã ordinária, cumprindo e obedecendo ao Senhor de acordo com a revelação das coisas reveladas. Onde eu posso conhecer a vontade de Deus revelada na minha vida? Nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Talvez você se pergunte assim: ok, será que Deus quer que eu case com aquela pessoa? Como é que você vai, então,
entender se é da vontade de Deus que você venha casar com aquela pessoa ou não. Pegue essa pessoa e coloque sobre o crivo dos 10 mandamentos. Casando com essa pessoa, eu vou ter motivos para obedecer o Senhor? Essa pessoa vai me ajudar a obedecer mais e mais o Senhor? Ou essa pessoa vai contribuir para a minha queda de um dos 10 mandamentos? Ah, tem um emprego, ok. Tem um emprego ali, eu tenho várias propostas de emprego. Eu tenho pelo menos 4 propostas de emprego. Coloque todas essas propostas no crivo dos 10 mandamentos. Essas propostas vão me ajudar a obedecer ou vão contribuir para a minha queda? A vontade de Deus revelada para a nossa vida, ela sempre vai passar pelo crivo dos 10 mandamentos. São coisas reveladas. Deixe as coisas não reveladas para o Senhor Deus, não se preocupe com elas. Leia, observe e obedeça os 10 mandamentos, em todas as áreas da sua vida. As escolhas, as propostas, os teus desejos, os seus sonhos precisam passar pelo crivo dos 10 mandamentos. E é por isso, meus irmãos, que a revelação, ela foi e ainda é nos dada em misericórdia. Nós somos abençoados nas escolhas que fazemos quando atentamos para o que Deus revelou nos 10 mandamentos. Eu tenho, por último, agora uma palavra às crianças. Crianças, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, um dia você vai ficar velhinho. Um dia você vai ficar velhinho, de cabelinho branco, grisalho. E até você ficar velhinho, você vai fazer muitas escolhas na sua vida. Você vai se deparar com muitas escolhas. Você vai optar, por vezes você vai fazer e optar por escolhas boas, por vezes você vai cair, vai optar por coisas ruins. A vida segue. Mas o que você precisa fazer é colocar todas essas escolhas, todas essas propostas, todas as decisões no crivo dos 10 mandamentos. Talvez você, menino, você pense assim: será que Deus quer que eu seja um músico ou um jogador de futebol? Pegue essa pergunta, coloque nos 10 mandamentos. Deus quer que eu seja um médico ou um missionário transcultural? Pegue essa pergunta e coloque nos 10 mandamentos. Talvez você, menina, Deus quer que eu seja uma advogada, uma empreendedora, uma missionária também transcultural. Pegue essa pergunta, coloque no crivo dos 10 mandamentos. E é por isso que você precisa estudar e obedecer os 10 mandamentos. Eles são como um grande sinal. É um grande sinal apontando o caminho que você deve trilhar e caminhar. Amém, crianças? Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela Tua providência, pelo Teu amor e pelo Teu carinho. Te agradeço uma vez mais pelos Teus decretos, pelos Teus mandamentos, pelos Teus preceitos. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, ler diariamente, lembrar, estudar, conhecer a fundo o Teu
decálogo, as 10 palavras que o Senhor pronunciou, primeiramente, do meio do fogo. Que coisa maravilhosa, Senhor. Que evento extraordinário, maravilhoso, cósmico. Louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a obedecer, a temer o Teu nome. Primeiramente, a Te amar e zelar pelo Teu poderoso nome, pelo culto que nós devemos Te dar, ó Deus. E isso nos fala os 4 primeiros mandamentos, e depois a zelar pelo nosso próximo. Tal como nos diz, do 5º ao 10º mandamento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos para a nossa alegria, e nos méritos de Cristo Jesus nós oramos. Amém.